Oi, gente! Gente, é com muita honra e emoção que a gente inicia a nossa segunda série. Essa é a primeira mensagem da série Fora do Mundo. Uma série de mensagens que vai ser tomada por testemunhos. Uma série de mensagens que vem para contar um pouco mais sobre a Mariel, mas principalmente sobre tudo o que Deus fez na vida da Mariel. Nesse momento eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Deixe teu like, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, qual foi a parte que mais vai falar contigo, porque Deus vai te pegar nesse lugar aqui hoje. Por isso, ativa o sininho para que toda segunda-feira você seja lembrado. Segunda-feira, meio-dia, as mensagens estarão disponíveis. Pense em um tema que foi difícil para mim. Eu acho que quando a gente para lembrar tudo aquilo que o Senhor fez, há aquele mix de sentimentos dentro de nós. É uma bagunça santa que faz com que a gente recorde principalmente de onde o Senhor nos tirou e o tanto que Ele é bom por isso. Quando eu comecei a montar essa série, eu me lembrei de onde a Mariel veio. Para quem não sabe, a Mariel foi a primeira a se converter na família dela, entre as amigas dela. Todo mundo que eu conhecia não conhecia o Deus que estava me sendo apresentado. Então, por toda a minha adolescência, por toda a minha infância, eu conhecia um Deus que estava muito distante de mim. Eu conhecia um Deus que estava muito distante, pronto para me punir por qualquer coisa que eu fizesse. Eu pensava naquele Deus que, ao invés de ser um pai amoroso, era um juiz pronto para bater o martelo. Conheci esse Deus através da vida dos meus familiares que tinham aquela sede do Deus Todo-Poderoso. E nessa sede me ensinavam de forma rígida os 10 mandamentos, as leis da Bíblia, tudo aquilo que podia e o que não podia fazer. Mas parece que por um tempo eles pararam no Antigo Testamento. Parece que eles não se aprofundaram que existia um Jesus. Então a Mariel não sabia também que existia esse Jesus. Aos 14 anos, o meu pai foi tomado por câncer. E eu sempre fui muito apegada ao meu pai. O meu pai, eu morava na casa dele, os meus pais eram separados. Em um determinado tempo da minha vida, onde depois de muito tempo as coisas começaram a fazer sentido, queimava no meu coração o desejo de morar com ele. Não sei se aqui no nosso meio existem mães, mas nós mães não pensamos que é possível que o melhor lugar para o nosso filho estar seja longe de nós. E eu lembro que aos 9 anos de idade eu falei isso para minha mãe. Mãe, eu quero morar com meu pai. E aquilo foi algo muito difícil da minha mãe enfrentar. Ela deixou eu ir e não sabia o porquê que ela estava deixando. Ela teve depressão, ela ficou mal. O meu irmão falou também, não quero mais morar aqui, já que a Mariel não tá. E a gente começou a viver então esse processo onde eu me mudei para a casa do meu pai. E vivi 6 anos extraordinários ao lado dele. Depois que meu pai faleceu, a minha mãe falou para mim, Mariel, hoje eu entendo o porquê que em algum dia eu te deixei morar com teu pai. Hoje eu entendo, hoje faz sentido eu ter deixado a minha filha morar com o pai dela. Foram os últimos 6 anos que eu tive com meu pai. E eu lembro que a partir desse momento, quando meu pai foi tomado pelo câncer, em 10 meses ele faleceu, eu já conhecia um Deus ruim. Um Deus que só queria punir. Naquele momento eu falei assim, quem que o Senhor é? Parece que o Senhor não se compadece. Por que o Senhor me criou para levar meu pai? Eu me rebelei tanto contra aquele Deus que eu conhecia. Eu falava assim, como que tu leva um pai de família com 40 anos de idade, um filho de 5 anos, o outro de 8 anos, eu com 14 anos prestes a fazer minha festa de 15 anos. O Senhor não está vendo isso daqui? Se tu é o Senhor, eu não quero servir esse Deus. Então aos 14 anos eu decidi que eu não queria mais ter contato com Deus. Todas as missas que eu fui, toda a minha vida com os meus pais,
foi como se eu quisesse colocar uma pedra em cima daquilo. E eu pensasse, não vale a pena. Nisso eu fui viver a minha vida, como se Deus de fato não existisse. Eu entrei na faculdade, eu comecei a ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu determinei metas. Agora eu vou ser a Mariel, bem-sucedida, que tem que fazer por ela. Não tem pai, tem a mãe, mas a mãe também estava começando um novo relacionamento. Eu tinha que fazer por mim. Então, aos 18 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fui morar com a minha avó, tinha muitas amigas, aquela vida de uma pessoa totalmente ímpia. A vida de alguém que está buscando se satisfazer em algo, mas que nunca encontra. A vida de alguém que busca no mundo aquilo que mais tarde eu fui descobrir que só Deus podia dar. Aos 19 anos de idade, ao ouvir um testemunho, assim como vai ser essa série de mensagens, uma série com 8 episódios contando testemunhos, coisas que Deus fez na minha vida, coisas que Deus fez na Bíblia e coisas que Deus pode fazer na tua vida também, a partir do momento que tu abrir o coração para Ele. Então, ouvindo um testemunho de alguém muito próximo de mim, e ele contando o que Deus tinha feito, que Deus tinha ressuscitado, que Deus tinha operado milagre, e contando com um brilho nos olhos. Sabe o brilho que hoje a gente conta para as pessoas? Sabe o brilho que a gente chega para alguém, não com os olhos de julgamento, não apontando o dedo, mas os olhos de compaixão, os olhos de apaixonado por Jesus, que tu fala, eu sou tão apaixonado por esse Deus que eu não posso me calar. Aquele brilho, ao falar de Jesus, fez com que eu entendesse que se existia aquele Deus, eu queria servi-lo. Eu tinha conhecido até então um Deus muito diferente daquilo. E eu falei, mas se esse Jesus que tu tá me contando, ele existe, eu quero começar a servi-lo hoje. E aí foi radical. E aí é o tema da nossa primeira mensagem. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas antigas ficaram para trás. E eis que se fizeram coisas novas. Mas essas coisas elas acontecem quando estamos em Cristo Jesus. Foi o momento onde o Senhor, com mão forte, me tirou do império das trevas e me transportou para o império do Filho, da sua maravilhosa luz. Foi o momento onde Ele me transportou para o reino dEle, onde eu não era mais órfã, mas eu poderia ser chamada de filha. Onde um pai terreno foi levado, mas eu ganhei um pai celestial, um pai que nunca morre, um pai que nunca fica doente, um pai que nunca erra, um pai que nunca falha. Naquele momento começava então o meu processo de conversão. E eu digo que se converter é muito diferente do que vir só à frente e falar, eu quero Jesus. Se converter é um processo. É onde espiritualmente todas as coisas já foram novas. Espiritualmente tudo se fez novo. Mas agora é o momento em que a gente coloca a nossa carne subjugada ao nosso espírito. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa ignorância. Nós buscávamos por coisas terrenas porque nós éramos terrenos. O nosso espírito estava desligado do nosso Pai. Então a gente buscava por coisas momentâneas porque era o que a nossa carne conhecia. A gente buscava reconhecimento terreno porque era o que a nossa carne conhecia. A gente buscava ser profissionalmente estável. A gente fazia planos de ser uma mulher bem-sucedida porque aquilo era o máximo que eu achava que eu conseguiria. Só que pensa um fracasso é quando o nosso máximo acaba nessa terra. Pensa um fracasso quando a gente morre e tudo que a gente viveu morre junto com a gente. Deus, Ele não nos chamou para que a gente deixe herança. Ele nos chamou para deixarmos um legado nessa terra. E desde então eu comecei esse processo de tentar. E eu queria ler uma palavra que está em 2 Coríntios, em que diz assim, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Hoje a Mariel vem fazer esse apelo em nome de Jesus. Reconcilie-se com Deus. Eu estou aqui para te dizer que não valeu a pena. Todos os anos distante da presença do Senhor não se comparam a 1 minuto na presença de Deus. Tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer não se compara a 10 segundos de arrepio, de ser tomado pela glória dele, de louvarmos a um Senhor que está vivo. O nosso Jesus, ele reina e ele vive. Nós não servimos a um Deus de barro, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não escutam, que tem boca, mas não falam. Nós servimos a um Jesus Cristo, que morreu por amor da Mariel, que morreu por amor de cada uma de vocês que está aqui, que morreu por amor à tua vida que está assistindo, para que através desse sangue nós fôssemos lavados, remidos e pudéssemos ser reintegrados à família real. Não a família real que a gente conhece aqui, não a família real de uma rainha que aos 94 anos falece, mas ao Rei eterno, ao Senhor dos senhores, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que não importa o que aconteça no nosso plano, na nossa circunstância, não importa se a doença chegou, se um divórcio chegou, não importa se um desemprego chegou, não importa o que tu está vivendo nesse momento na tua vida, o centro é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não te chamou para ser órfão. Ele não te criou para ser órfão. Ainda que a tua mãe te esqueça, ainda que a tua mãe morra, ainda que o teu pai tenha câncer, ainda que tu esteja vivendo longe dos teus familiares, existe um Pai que não te abandona, que não te esquece e que te resgata, por mais sujo e pecador que tu esteja naquele momento. E eis que as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. E eis que começa um processo extraordinário de conversão. E eis que tudo se faz novo.